o Oswaldo Diniz, nosso departamento de jornalismo em ação, trazendo os detalhes da operação da Polícia Federal na manhã de hoje, na casa de familiares do Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Fala aí, Oswaldo. Fala, Thiago, um abraço pra você. Pois é, mais um atleta do alto escalão que é investigado em esquema de manipulação de jogos no Brasil. Aqui, nesse caso, Bruno Henrique, atacante do Flamengo, que, de acordo com uma operação feita hoje pelo GAECO, a Força Policial do Ministério Público do Rio de Janeiro, ele teria forçado a própria expulsão num jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado entre Flamengo e Santos aos 49 minutos do segundo tempo. Primeiro ele tomou um cartão amarelo, fez uma falta, reclamou com o juiz e aí então acabou levando o cartão vermelho. Mas tudo isso veio à tona porque 3 conhecidas casas de apostas desconfiaram do volume, o tanto de gente que apostou em Bruno Henrique sendo expulso exatamente naquela partida. 98% do volume de apostas do jogo contra o Santos era direcionado para o atleta. O GE do Rio de Janeiro teve acesso a um documento que foi justamente encaminhado para uma entidade internacional que apura esses casos, possíveis casos, de manipulação nos jogos. O aviso emitido indicava uma demanda muito maior das apostas na expulsão de Bruno Henrique, apontando também muitos apostadores novatos que criaram contas especialmente para esse jogo e para apostar na expulsão, pagando ali, ainda de acordo com essa apuração do GE do Rio, 3 por 1. A pessoa apostava R$1 e ganhava de volta R$3,10, ou seja, triplicava o valor que ela apostava. E ainda, de acordo com essa investigação, tem muitos parentes envolvidos nessa história, parentes de Bruno Henrique, irmão, cunhados, outras pessoas ligadas no meio familiar dele. São 12 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos nesta terça-feira em cidades mineiras, BH, Lagoa Santa, Vespasiano e Ribeirão das Neves e também no Rio de Janeiro. E essa operação teve apoio ainda da Polícia Federal do Distrito Federal, ou seja, uma coisa muito grande que pegou muita gente de surpresa. Mais cedo estivemos no bairro Concórdia, na região leste de BH, que é o berço de Bruno Henrique. É onde ele surgiu para o futebol, nos campinhos daqui, Copa Itatiaia, até seguir para o Flamengo. Aqui, ele é muito querido pela comunidade. E de acordo com essa mulher, que não vai ser identificada, todo mundo ficou assustado quando ficou sabendo dessa notícia. A gente acredita que não seja verdade, sabe? Que é meio assustador, porque é de boa índole, nunca fez coisa errada, família muito discreta, sabe? Então, eu não sei nem o que falar, na verdade. Você foi pega de surpresa? Foi. Na verdade, eu vi a reportagem suas, da Itatiaia. E detalhe, não só ele, nem familiares também. Isso te assustou assim, te deixou em choque? Aí muito, eu creio que... Eu acho que ninguém tá envolvido, então principalmente o avô e o pai. Não tá mesmo. E caso se confirme, há de se lamentar até em função da trajetória dele? Ai, muito. Você tá é doido. Porque às vezes a gente vai ser julgado por morar em vila, em favela. Mas não é isso, não. Não sei o que levou, se aconteceu isso de verdade. E com o salário bom que ele recebe, na passa de R$1 milhão, fica difícil imaginar por que ele submeteria a isso, Você também tem essa sensação? Ah, tem. Porque não tem explicação para isso, não. Tiago, nossa reportagem tentou contato com familiares de Bruno Henrique aqui no bairro Concórdia, mas não tivemos sucesso, e também conversamos por telefone com o empresário dele, que preferiu neste momento não se manifestar sobre o caso. Repórter Oswaldo Diniz. Obrigado, Oswaldo. Vamos fazer alguns esclarecimentos importantes. O primeiro deles, a aposta era pro cartão amarelo. A aposta era no cartão amarelo. O Bruno Henrique acaba sendo expulso depois porque ele fica revoltado com o cartão vermelho, o cartão amarelo que ele recebe. E aí tem algumas nuances que também precisam explicar antes até de eu trazer os comentaristas Ale Oliveira e Nath Fiuza. A primeira delas, as casas de apostas que estão sendo aí endemonizadas por muita gente são as vítimas na história, porque são elas que denunciam. Quem ficaria com todo o prejuízo se os prêmios fossem pagos são as casas de apostas. Então são elas que veem através dos seus algoritmos uma aposta diferente. Aconteceu com o Paquetá.
no passado recente, está sendo investigado e julgado na Inglaterra. O Paquetá é de uma ilha. Paquetá é uma ilha pequenininha no Rio de Janeiro. Num determinado jogo, o Paquetá toma o amarelo e as casas de apostas viram que teve um volume alto de apostas nessa ilha onde o Paquetá nasceu, justamente no cartão. E aí se ligam as coisas e por isso o Paquetá também está sendo investigado. O Bruno Henrique. E aí tem uma nuance, até antes de passar o vídeo, você que tá chegando aí pro YouTube, grande audiência no YouTube, já o vídeo, hein? Só a Itatiaia conseguiu o vídeo, já agradeço a TNT Esportes, que nos mandou o vídeo, a TV Globo tá derrubando até algumas páginas que estão exibindo o vídeo, nós conseguimos através da TNT e vamos exibir já. O outro ponto importante e relevante nessa história é que as casas de apostas, como eu disse, são 3, identificaram em Belo Horizonte apostas no Bruno Henrique. E aí, para trazer os comentaristas, Ale Oliveira e Nath Fiuza, o Bruno Henrique, nesse jogo contra o Santos, era o antepenúltimo jogo antes do enfrentamento de Flamengo e Palmeiras, que naquela oportunidade seria a briga pelo título. Então, o Bruno estava com 2 cartões, isso é absolutamente natural no futebol, ele tenderia a forçar um terceiro cartão amarelo. Talvez a família, sabendo que ele iria forçar esse cartão amarelo, acabou desta maneira fazendo as apostas. Mas aí, quero convidar agora você do YouTube, você do rádio, eu vou explicar. Põe a imagem na tela, a imagem do lance em que o Soteldo, à época jogando no Santos, parte pra cima do Bruno Henrique, é um lance na linha de fundo, estádio Mané Garrincha. Olha ali. Crédito pra TNT. Põe de novo a imagem do início. O Soteldo, todo mundo sabe, moleque, no bom sentido, né? Parte pra cima mesmo, habilidoso que é. O Santos vencia o jogo, ele vai na linha de fundo pra segurar a bola. Ele dá uma caneta no Bruno Henrique e o Bruno Henrique tenta segurar o Soteldo. E ele não consegue segurar. Pra mim, Ale Oliveira, nem falta foi, Nath Fiuza. Pra mim, nem falta foi. O juiz dá a falta, ele fica maluco, porque primeiro ele toma uma caneta daquelas humilhantes mesmo. Pra mim, nem falta foi. O juiz marca a falta, ele fica revoltado, toma o amarelo, continua revoltado e toma um vermelho. Repito, tudo tem que ser investigado, não estou aqui para julgar, não estou aqui para defender, não estou aqui para acusar. Vou dar para você do rádio, principalmente a você que não tá vendo o lance, você no YouTube, já tira a sua conclusão e manda aí, por favor, através do nosso chat, já pode mandar a sua opinião. Mas, Ale Oliveira, ele não faz a falta e aí ele recebe, primeira falta, fica indignado, recebe o amarelo e aí ele vai pra cima, ó, dá uma peitada no árbitro e o juizão, aliás é o que apitou domingo, né? Atlético e Flamengo no Maracanã. O juiz vai e dá-lhe o cartão vermelho. Ale Oliveira, quero a sua opinião partindo desse princípio, né, Ale, que acabei de citar. Era quase óbvio que o Bruno forçaria um terceiro cartão amarelo e repito, até aí algo corriqueiro no futebol, se é certo, se não é, se é ético, se não é, você discute, mas a gente vê quase que toda rodada isso acontecendo, um jogador pendurado forçar um terceiro cartão amarelo e as pessoas em volta, talvez sabendo da informação, se aproveitaram disso para as apostas. Esta é a suspeita da Polícia Federal. Ale, bom dia. Bom dia, Thiago, bom dia para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu acho que você tocou num ponto importante, né? Porque às vezes o tribunal da internet ele já chega condenando. O Bruno está sendo investigado, ele não está condenado não, ele está sendo investigado. Essa história de tomar o terceiro cartão, isso é muito comum, né? Isso é mais velho que o futebol. Isso aí é uma praxe, inclusive a gente já viu em vários momentos isso acontecer esse ano, assim, não é raro não, acontece bastante e essa não é a questão. A questão foi que as casas de aposta, que você bem lembrou, são vítimas porque elas perdem um dinheiro absurdo e outra coisa que muita gente confunde, né? Acaba de alguma forma achando que a casa de aposta ela é beneficiada com isso. Não, ela só perde com isso. Por isso que tem um grupo de casas de aposta, o Tiagão, em que eles se comunicam para falar, olha, houve um movimento estranho aqui fora do comum aqui, com relação a isso. A outra gritou lá, falou assim, aqui também. A outra falou, aqui também teve. Porque é muito comum quando acontece algum caso comprovado desse, que o cara, ele espalhe esse dinheiro, não coloque tudo numa casa só. Para tentar evitar chamar atenção. Ludibriar, exatamente. Então, esse grupo se comunicou, falou, olha, contas que foram abertas recentemente,
A maioria só aposta nesse cartão do Bruno Henrique e altos valores, e depois ficou comprovado que são pessoas ligadas ao Bruno. Então, essa informação, eles passam para a CBF, e aí a CBF começa a dar andamento com a justiça. O que aconteceu? A justiça entendeu que precisava investigar o Bruno Henrique, é isso que ela está fazendo. Então, o Bruno Henrique não foi condenado. Existem alguns indícios que levaram a polícia a ir procurar o Bruno Henrique, o computador, o telefone, como você falou. Então, esse é o momento agora, esse é o ponto que está essa investigação. O Bruno Henrique tem a oportunidade de provar que foi um mal entendido, enfim, ou ficar comprovado que o Bruno Henrique teve essa participação. É nisso que a gente tem que se pegar. Não é negócio de Flamengo, de outro, de não sei o quê. É ser investigado, e aí a justiça vai definir se ele é culpado ou inocente, Tiagão. Ô, Nath Fiuza, pra mim, depois que eu vi o vídeo, né, esse jogo contra o Santos, que está no YouTube, hein? Você que tá dirigindo aí, para o carro um pouquinho, ó, pega com a gente no YouTube, a imagem tá de novo, coloca aí a imagem aberta, pra mim é muito intrigante, porque, Nath, eu não consigo ver ele forçando o cartão, pelo menos nesse lance, porque a revolta que ele já toma um drible desconcertante do Soteldo, e não há falta, ele não encosta no Soteldo. Mas a questão não é muito... É porque se ele... Bom, você vai partir do princípio que ele vai forçar um amarelo. Nesse lance, não me parece que ele forçou o amarelo. Mas podia ser em outro. A questão é o volume de dinheiro, com contas recentes. Isso é o fio da meada. Você começa pelo lance. Então você começa por esse lance. Aí você vai puxar, né? Como eu disse, esse novelo, e aí você vai ver esse altíssimo volume. E repito, tem muita gente, vocês estão defendendo casa de aposta. Gente, o problema a casa de aposta que denunciou não está na casa. A casa de aposta é vítima, como eu disse no início. É ela quem vai gastar uma fortuna para pagar uma premiação que já estaria combinada. É aí que tá o erro, né? É a combinação entre um atleta e seja quem for, amigo, familiar, para se beneficiar de algo que vai acontecer premeditadamente dentro do jogo. Nath Fiuza, você tá vendo aí as imagens, galera com a gente no YouTube, mais de 7.000 pessoas nesse momento nos acompanhando no YouTube. Nath também vendo as imagens, e pra galera do rádio a gente tenta explicar tudo aí. Nath Fiuza, bom dia. Bom dia, Tiago, um abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, também ao Ale Oliveira. É uma situação muito difícil. Quando eu vi o lance a primeira vez, hoje mais cedo, nosso colega Pedro Nascimento de Brasília, em contato com a PF também, descobriu essa investigação. A princípio eu entendi que o lance se tratava do cartão vermelho, porque o cartão vermelho, ele é muito mais forçado do que o amarelo, na medida em que ele opta por reclamar, né? Ele tem a opção de receber o cartão amarelo, sair do lance, ficar em silêncio, ele opta por reclamar e se mostra indignado com a tomada do cartão amarelo, que você descreveu bem. Não é um lance de uma falta tão clara para ser tomada cartão. É claro que no Brasil isso é uma discussão muito difícil, porque não se há critérios na arbitragem, e a gente tende a ter uma arbitragem no Brasil que marca muitas faltas, que dá muitos cartões. Então é difícil até entender o limite desse precedente. Talvez na Libertadores isso não fosse falta, mas no Campeonato Brasileiro outros lances semelhantes são faltas e são aplicados o cartão. Por mais que eu concorde com você, não é um lance de uma falta tão clara, tão absurda assim. O lance do vermelho, ele é um lance mais forçado, porque ele opta por reclamar. Agora, eu acho que a investigação cabe, né, aos órgãos designados a isso. É um problema que a gente tem enfrentado, né, com essa questão aí, essa ascensão das bets. É muito triste que a gente tenha hoje um dos craques da seleção brasileira, que é o Lucas Paquetá, investigado numa situação dessa. É muito triste que a gente tenha um dos principais atacantes do futebol brasileiro nos últimos anos, ídolo do maior clube do Brasil em termos de torcida, de mídia, de expressão, também agora investigado numa situação como essa. Então, acho que é preciso averiguar, é preciso estabelecer punições severas caso seja entendido, caso seja provado que existe algum envolvimento. Agora, é uma situação bastante complicada e complexa que nós estamos vivendo, e é algo que precisa ser debatido, né, Tiago? É algo que precisa entrar no diálogo, na discussão do poder público com as casas de apostas, com a CBF, de uma educação aos atletas, de uma maior fiscalização também por parte dos clubes. O problema é muito maior do que o caso Bruno Henrique.
O Bruno Henrique pode ser mais um a ter entrado nessa, e o que se for comprovado, a gente lamenta muito, porque a gente sabe que ele nem precisa disso, nem ele, nem ninguém da família dele. Mas, enfim, eu acho que é só um pontinho numa situação que é grave e que pode aumentar com o passar do tempo e que precisa ser olhada com muito cuidado. Mas concordo com você, não dá para dizer que foi um cartão amarelo deliberado, forçado, porque não é uma falta tão clara. Olha, assim. nós vamos debater muito mais do assunto